Olá pessoal, meu nome é Lucas e hoje eu vou ensinar como desfragmentar a potência total do banco ao longo das 12 saídas do controlador de fator de potência. Para essa análise eu vou utilizar uma medição de um analisador de energia da Embrasul, o RE7000, e eu vou avaliar duas medições no NL7000 dizendo como que eu cheguei às conclusões, certo? Então tá, bora pro vídeo. Certo, pessoal, ao abrir o software, a primeira coisa que a gente vê é justamente a interface de entrada dele, que mostra a tensão de corrente no gráfico principal. Então, nossa primeira etapa é passar isso aqui para o fator de potência. Vamos lá. Aqui no software, a gente vai trocar as escalas laterais, nesses dois pontos aqui, onde eu vou colocar de um lado o fator de potência total e do outro potência aparente, justamente para cruzar fator de potência e se está sob carga ou não. E depois vou trocar aqui no grandezas para plotar a grandeza que eu estou avaliando, que no caso eu quero fator de potência e potência aparente. Vamos lá. E fator de potência, potência. Atualizar. Tiro essas grandezas que estão aqui, A, B e C, e coloco fator de potência total e potência aparente total. Por que eu analiso as duas? Porque pode acontecer uma ocorrência de um fator de potência muito baixo no momento que não tem carga. Então a necessidade não é tão grande do que quando eu tenho um baixo fator de potência sobre muita carga. Então, analisando essas duas curvas, em vermelho potência aparente e abaixo fator de potência, o que eu já sei de cara? Tá fora, tá fora do fator de potência limite, que seriam indicados por esses pontilhados aqui, o ponto 92, ou seja, a minha curva tem que estar por aqui, tá? Para eu não pagar o excedente reativo. Então eu preciso trazer essa curva aqui para cima, colocando capacitores, certo? Então, bom, qual é o meu pior ponto aqui? Seria esse aqui, esse ou esse. Eu fiquei na dúvida aqui, a gente pode colar lá em cima. Como é que eu tô colando? Eu tô justamente olhando aqui em cima, nesses valores de kVAR para chegar em 92. Por exemplo, esse menos 54 indica que para chegar em 92 de fator de potência eu preciso inserir 54 kVAR de capacitor. Então, olhando ali em cima, aqui chegou por volta dos 20, aqui eu cheguei a ter 103. Então, esse é o meu pior caso. Vamos dar um zoom para avaliar ele bem de pertinho. Olha aqui, beleza. Bem aqui, ó, 108, 109... 109, maior valor, depois ele cai. 109 foi o maior valor de necessidade de inserção de capacitores dessa medição. Tá? Então, pelo menos 109 kVAR. Como 9 é um número quebrado e também a gente não pode mencionar o banco exatamente para a necessidade máxima, vamos colocar uma gordura nisso. Tá? Então eu recomendo que nesse caso aqui tenha pelo menos 120 kVAR. Tá? Por uma necessidade de ter um valor comercial, né? Então quando a gente for escolher lá, tem que ter os valores comerciais, vai acabar dando um número mais redondo, apesar de ter os valores intermediários, 0.33, 0.33, mas a gente trabalha normalmente com 1, 1,5, 2, 2,5, então vai ficar certinho. Então, nesse caso aqui, eu recomendaria 120 kVAR para chegar nos pontos 92. Certo, mas e como é que eu desfragmento? Se vocês observarem, vamos pegar aqui um dia. É exatamente isso aqui. Ah, como é que tu sabe que é um dia? Eu tenho carga, cai e volta a carga. Então deve ser aqui que acabou meu dia, já está começando o próximo. Tá? Ou o meu horário de almoço. Isso aqui pode ser um horário de almoço. E é o que eu acho que aconteceu aqui mesmo, o horário de almoço. 4 horas da manhã até as 3 horas da tarde. É isso que eu estou avaliando. Se vocês observarem, e eu vou pedir para vocês olharem exatamente aqui, fiquem observando esses valores. Tá? Vocês vão observar que eles vão variando a passos pequenos, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu preciso de células menores para atender a demanda nesse momento e preciso de células maiores quando eu tenho que atender aquela carga grande que entra. Então como é que eu faço? Bom, se eu tenho 120 kVAR, eu, Lucas, normalmente separo o meu banco em dois pedaços. Do 7 ao 12 eu coloco células maiores e do 1 ao 6 eu coloco células menores. Então, a minha primeira célula é a maior, que eu vou pegar algo em torno de 15% do meu valor total. Então, se a gente pegar uma calculadora, vamos lá. 120 vezes 15%. Deu 18. 18 valor quebrado, 20. Então, na célula 12, eu vou colocar 20 kVAR e vou colocar na 11 também 20 kVAR. Por que tu está colocando 2, Lucas? Eu vou repetir esse processo para todas as saídas. Eu vou colocar de 2 em 2 para que o equipamento tenha a capacidade de ter rodízio. Ele escolhe ora o 12, ora o 11, ou às vezes soma os dois, certo? Até o banco 7 eu vou diminuir ao passo de 5 kVAR, que foi o que eu observei
mudando a minha curva aqui ao longo do tempo. 5 foi um valor que aconteceu várias vezes. Então, no banco 9 e 10 eu vou colocar 15 kVAR. No banco 8 e 7 eu vou colocar 10 kVAR, certo? Então ficou 10, 10, 15, 15, 15, 20, 20, do 7 ao 12. Para baixo, eu tenho necessidades de correção muito menores, na casa de 1, 2, 5 kVAR. Então, do 6 até o 1, eu vou diminuir o passo, que antes era de 5 para 2,5. Então, começando pelo 6, eu parei no 10, no 7, eu vou colocar 7,5, 7,5. No 4 e no 3 eu vou colocar 5, no 1 e no 2 eu vou colocar 2,5. A somatória de tudo isso aqui deve dar o nosso 120 kVAR, beleza? Então, esse vai ser o cenário onde o equipamento vai poder controlar e vai poder fazer várias associações com vários estágios. E isso vai dar uma gama de controle muito rica para o equipamento, que vai poder somar lá o 4 com 9, depois de 10 com 3 e vai chegar em valores quebrados, tá? E isso vai permitir o controle. Se vocês observarem aqui na medição, eu vou pegar aqui, exatamente aqui, ó, o relógio. O relógio ele está variando a passo de 1. Essa medição aconteceu com o tempo de integração em 1 minuto, ou seja, eu tenho um registro a cada minuto. O que isso significa? Significa que eu tenho variações a cada minuto e o meu tempo de disparo, que é um parâmetro que eu vou colocar lá no controlador, tem que ser condizente com esse universo. Então, eu recomendaria aqui que o tempo de disparo estivesse no mínimo em 30 segundos e no máximo em 1, para ele estar dentro do mesmo universo de medida. E dentro do universo de faturamento, 1 minuto está mais do que o suficiente, certo? Então, 30 segundos ou 1 minuto respeitam o tempo de descarga do capacitor e atende a necessidade de correção de curva desta curva, certo? No próximo vídeo, vamos analisar uma curva de correção em vazio e como simular a entrada desse capacitor no software.